Como você viu este comunicado do Banco Central retirando de fato, né? Acho que a possibilidade aí de um forward guidance de próximos cortes nas próximas reuniões, muito mercado ali, muita gente vendo ali o copo meio cheio, meio vazio em relação a isso. Queria entender um pouquinho da sua leitura também. Bom, a próxima aparentemente está garantido, né? Porque ele fala uma magnitude igual a esse 0,5%. As seguintes, eu acho que realmente a gente tem muita incerteza correndo no mercado internacional e muita incerteza por aqui. Afinal de contas, a gente não tem ainda uma definição mais precisa de como vai se comportar o déficit fiscal por aqui, de como se comportam a regulamentação da reforma tributária, que parece que demora um pouco mais, principalmente no que diz respeito a consumo, muita confusão com as declarações do presidente Lula em relação à guerra, em relação a Israel e Hamas, enfim, tudo isso acaba fazendo um pouco de preço. E se não bastasse, falando de mercados, muita confusão em Petrobras, Eletrobras, Vale, Vibra, enfim, vamos por aí com outras empresas gatisas, tudo sendo questionado na AGO, que pretende ocorrer já no mês de abril, principalmente Petrobras. Então, a gente tem um quadro bastante complicado para ser absorvido. Mas o Banco Central deu aquela meia trava, não falou, tirou o plural, né, como tem dito, mas eu tenho a impressão que no mundo a gente tem um processo nítido, acho eu, de desinflação. E os bancos centrais vão começar a se movimentar em termos de queda de juros e vai abrir espaço, provavelmente, para o Banco Central por aqui, apesar de não confirmado, manter o 0,5% nas reuniões seguintes do mês de junho, Paulo. Álvaro, você trouxe aí pontos importantes, né, em relação a toda essa percepção até mesmo de risco político que a gente tem falado, o quanto isso acaba aí trazendo também mais incertezas, mas olhando, né, ali um pouco, eu queria entender um pouco dessa sua percepção, de fato, como que você vê, né, essa percepção, o quanto ela pode influenciar o comportamento ainda dos investidores, olhando até mesmo ali para essa expectativa de uma taxa terminal também da Selic, não mais como antes ali, o mercado no último Focus colocava 9%, né? Talvez essa percepção deva vir até um pouco alterada aí nas próximas divulgações do Boletim Focus, mas tanto no curto e no longo prazo, né? Principalmente o quanto isso pode acabar impactando toda essa confiança da estabilidade econômica no Brasil. Boa, Paulo. A gente tem, por exemplo, os núcleos da inflação por aqui que ainda permanecem fortes, principalmente a inflação ligada ao segmento de serviços, né? Portanto, é mais uma incerteza que a gente tem que considerar nos próximos meses. Com isso, a taxa Selic, certamente você falou, e eu acho também que vai sair daqueles 9%, eu acho que é bom trabalhar com 9,5%, eu acho que entre 9,25% e 9,75%, e aí vamos ficar no meio do caminho com 9,5% de taxa Selic para o final do ano. O governo também fala em inflação de 3,5%, quando, na verdade, a pesquisa Focus vem com números um pouco maiores, e eu trabalho ali na faixa de 3,75%, 3,80% de inflação para o ano de 2024. Então, tudo isso acaba formando preço e formando a taxa de juros e formando a taxa cambial. Taxa cambial essa que tem dado, novamente, recentemente, alguns sustos, né? Já ultrapassou nesses últimos dias os R$ 5, agora volta um pouco, mas fica ali beirando os R$ 5, quando a previsão é de 4,95 para final do ano da taxa de juros. Então, eu acho que a gente vai trabalhar ainda com uma taxa de juros de 5%, de R$ 5, perdão, uma taxa de câmbio de R$ 5, e essa taxa de câmbio de R$ 5 pode trazer alguma inflação se nós precisarmos utilizar um pouco mais do setor importador de algumas matérias-primas e principalmente encarecendo investimentos.
Álvaro, muito bom dia para você. Sempre um prazer conversar contigo. Fala, Felipe. A gente vê um mercado abrindo hoje, né, um pouco mais pesado, com os DIs abrindo, a bolsa caindo. Por mais que a gente tenha visto um movimento contrário ontem, depois da divulgação do Fed. Esse Copom mais hawkish e as incertezas também colocadas ali por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central, de fato eles acabam prejudicando a percepção dos investidores em relação ao que a gente pode esperar mais para frente, principalmente nas companhias, principalmente a um juro mais restritivo, a um cenário econômico no Brasil ainda incerto também. Essas dúvidas levantadas pelo Banco Central e esse comunicado um pouquinho mais hawkish aí por parte do Copom, ajudam a pesar o nosso mercado aqui, ajudam a tirar um pouco de algum otimismo que pudesse vir para cá com o Fed de ontem? Com certeza, quer dizer, aqui o comunicado foi um pouco mais duro do que se esperava. Lá fora foi um pouco mais suave do que se esperava. Quer dizer, na verdade, fala-se a probabilidade de você ter queda na taxa de juros americana em junho já está liberando em 75% de probabilidade, 0,25, pode vir 0,25 em 3 reuniões do Fed lá, e isso mexe com a taxa de juros de todo mundo. Portanto, mas aqui o comunicado mais duro, por tudo que a gente já vem conversando e por tudo que a imprensa está divulgando, faz com que a formação, a precificação dos ativos por aqui deem uma segurada um pouco maior. E hoje a gente tem até, especificamente hoje, a gente tem as ações ligadas ao segmento de tecnologia que recentemente tiveram alguma realização de lucro, porque vinham com altas fortes, algumas até com mais de 100% no ano de 2024, faz com que o mercado caia, mas começou em alta, depois virou para negativo e pode virar novamente para positivo, já que todos os mercados estão batendo recorde, Felipe. Essa madrugada o Nikkei de Tóquio bateu recorde, as bolsas europeias batendo recorde também na manhã de hoje, os índices americanos também batendo recorde, e a gente está bem afastado, eu diria, do recorde ali, muito próximo dos 135 mil pontos do índice Bovespa, operando abaixo dos 129 mil pontos. Então, eu diria que afeta, sim, a precificação, é preciso maior tranquilidade, tanto no que diz respeito a todas as variáveis macro que ainda ficam sob suspeição, principalmente o déficit fiscal, todas as variáveis políticas, precisa um monte de decisão do Congresso Nacional, precisa um monte de encaminhamentos ao longo desses próximos meses com relação à reforma tributária, reforma fiscal. Então, fica essa dúvida e o mercado reage muito em função disso tudo, Felipe. O Álvaro, ainda sobre a nossa bolsa e reflexos da super quarta, porque eu acho importante a gente pontuar isso. A gente tem visto um fluxo muito baixo aqui no Brasil, né? Retirada do investidor estrangeiro, um giro financeiro muito pequeno ainda aqui no nosso mercado. Ontem, com todo o ânimo causado pelo Fed, não chegou a 22 bilhões de reais, muito pequeno. Nesse segundo passo, né, você falou que o Copom de ontem acaba tirando um pouco, até mesmo de alguma atratividade ou alguma visão, né, para a nossa bolsa. Com o Fed baixando juros ou sinalizando de baixar juros, se imaginava que a gente pudesse ter um fluxo para cá, né? Os mercados emergentes sendo buscados ali como alternativas aos mercados mais desenvolvidos, principalmente o americano. Com esse comunicado ou com essa postura do Banco Central, a gente perde, de repente, uma oportunidade de se posicionar como um mercado emergente que está com juro mais baixo, que está com juro, está baixando esse juro, está buscando, tem empresas de crescimento, ou tem umas empresas importantes para aproveitar essa oportunidade. Por conta desse cenário, eu só queria entender exatamente
o quanto isso pode, né, de fato, impactar nesse fluxo e impactar nesse giro financeiro que a gente está vendo menor aqui no Brasil. Eu acho que você está certo, Felipe. E aí a gente passa a concorrer com alguns países que são atratores também de investimentos, de recursos, como Indonésia, Malásia, Vietnã, que também vem se mostrando bem, dinheiro saindo um pouco da China. Os investidores por aqui já retiraram quase 22 bilhões nesse ano, investidores estrangeiros já retiraram quase 22 bilhões nesse ano, mas no ano passado ingressaram com uma soma significativa de recursos. E aqui a gente ainda tem todos aqueles ruídos, né? Tem ruído de eventual interferência do governo na postura da Petrobras, querendo também interferir na gestão da Vale, que são duas empresas absolutamente líderes do mercado local e com investidores estrangeiros fortemente posicionados nessas ações, e acaba trazendo uma certa desconfiança sobre a governança corporativa dessas empresas. A gente tem a Eletrobras, que é uma outra importante empresa do mercado local. A gente tem Vibra, que é a antiga BR distribuidora de Petrobras, né? Também com ruídos. Enfim, tudo isso assusta um pouco os investidores estrangeiros e faz com que esse fluxo seja negativo. Em compensação, a gente tem fluxo positivo dos investidores locais e institucionais e também dos investidores individuais. Os investidores individuais já colocaram nesse ano metade do saque dos investidores estrangeiros, 11,8 bilhões até o último dia 19. Então, eu diria que a Bolsa aqui tem espaço, precisa acalmar, precisa resolver as nossas idiosincrasias, essa palavra é ótima, mas, enfim, as nossas idiosincrasias, todas as nossas diferenças, todas as nossas incertezas no âmbito político, no âmbito econômico, principalmente para que esses investidores voltem. O fato de nós estarmos novamente trabalhando com uma taxa cambial ao redor de R$ 5 faz com que o mercado local ainda se torne mais atrativo para o investidor estrangeiro, porque ele vai poder comprar mais barata as ações brasileiras. Então, a gente tem um mercado que está atrasado em relação ao resto do mundo, um dólar que permanece ali agora beirando os R$ 5, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas precisa resolver todas as incertezas, precisa acalmar a situação econômica e a situação política também. O Álvaro, a gente fica tentando entender o cenário das incertezas que o Banco Central colocou no comunicado de ontem, né? É claro que a gente percebe uma visão ali mais cautelosa do Banco Central. Você imagina que a ata que deve sair nos próximos dias aí pode acalmar o mercado, pesar mais no mercado, porque tem mais argumentos, é um texto um pouco mais elaborado, tem mais uma visão um pouco mais aprofundada do que foi discutido, inclusive abrindo um pouco mais de todas essas incertezas e cautelas que foram sinalizadas ali nesse comunicado. A gente pode ter, de repente, num dia de ata, algo ainda mais complicado para o nosso mercado, ou uma visão ainda mais pessimista por parte dos investidores, porque o Banco Central vai detalhar um pouco mais de todo esse cenário mais cauteloso dele. Talvez a gente tenha dias até um pouco piores aí pela frente? Eu acho que mexe com os mercados, mas não acho que mexa muito, não, porque, na verdade, todos nós, todos os investidores estrangeiros já sabem, mais ou menos, quais são as incertezas que reinam por aqui e quais as incertezas que reinam no mercado internacional. O Banco Central deixa muito claro, a primeira e grande incerteza é a possibilidade de déficit zero, que o governo insiste com a expectativa de que ninguém acredita que a gente possa ter um déficit zero. Pode até ser um déficit menor, mas
pode ser episódico também, ou seja, ocorre no ano de 2024, mas dificilmente ocorre novamente em 2025, 2026. O CARF, por exemplo, pode julgar aqueles 800 bilhões que tem lá para julgar, que não julga os 800, mas que julga metade ou que julga um terço, já serve para compor o déficit zero, mas é episódico, quer dizer, isso não acontece nos próximos anos. O que a gente precisa é ter uma economia que não pratique voo de galinha, ou seja, cresce muito no ano, tem um déficit fiscal zero no outro ano, mas isso não se mantém ao longo do tempo. O que a gente precisa é ter um governo diligente, um governo que busque o equilíbrio fiscal, um governo que busque atrair investimentos estrangeiros e, portanto, precisa de dar garantias de longo prazo, de ter marcos regulatórios eficientes, enfim, para que dê tranquilidade ao investidor estrangeiro para vir alocar recursos por aqui. Isso acontecendo, o Brasil tem condição de nadar de braçada. Agora, tem sempre o outro lado, desculpa, eu vou desligar o telefone aqui, tem sempre um outro lado, desculpe, pessoal, tem sempre um outro lado que você tem que considerar, que é a possibilidade de um retorno àquelas velhas ideias, aquele velho protecionismo, aquela velha ineficiência nos investimentos, que pode certamente assustar os investidores mais ainda e produzir gastos num governo que tem claramente um viés populista. Ô Álvaro, e aí entra num assunto, né, que a gente está discutindo bastante e que inclusive hoje teve até um desdobramento, a gente trouxe aqui, que talvez a equipe do Ministério da Fazenda esteja tentando convencer até o presidente Lula a mudar um pouco de opinião em relação aos dividendos retidos pela Petrobras. Até uma sinalização, né, de que poderia ser distribuído, que não tudo, mas de repente metade, como havia sugerido o Jean Paul Prats. A gente sabe do estrago, né, e da crise de talvez credibilidade que possa ter colocado ali sob os ombros da Petrobras com essa retenção dos dividendos, com essa má sinalização para o mercado. Uma mudança de opinião ou uma mudança de postura depois do que aconteceu resgataria talvez essa credibilidade, traria um viés um pouco mais otimista, até mesmo para o mercado, mostraria uma sinalização para o mercado, tipo um meia-culpa, né, do governo, da equipe que acabou sinalizando ali uma retenção desses dividendos. Poderia fazer tipo um gerenciamento de crise na imagem da Petrobras e do Brasil como um todo, que você muito bem sinalizou, né? De repente até o estrangeiro fica um pouco mais pé atrás com algumas sinalizações que tem visto aqui no Brasil em referência a essas intervenções, interferências políticas nas companhias. Olha só, Felipe, é meio porcelana quebrada, né? Na verdade, você pode colar, mas não cola certinho. Certamente melhoraria. E a Assembleia Geral é soberana para decidir se vai distribuir todo o dividendo extraordinário, se vai distribuir mais a metade do que era, enfim. Ela é soberana para fazer tudo isso. Bom, mas o cristal está quebrado, né? O cristal está quebrado, tem uma grande preocupação com a governança da companhia, tem uma grande preocupação com mudança na lei das empresas estatais, que o governo tenciona fazer isso, mas a Petrobras, eu tenho dito o seguinte, a Petrobras, de certa forma, sofreu alguns arranhões, sofreu, desculpe novamente aqui, eu tenho que desligar esse telefone, e novamente sofreu alguns arranhões, mas ela ainda está blindada no seu estatuto. E essa blindagem no seu estatuto é que impede o governo tomar uma participação maior na gestão da companhia. Então, a gente vai continuar com isso. A gente tem uma lei das estatais que protege, a gente tem um estatuto social da companhia que protege, mas a sensação é que o governo quer novamente voltar a comer o mingau pelas beiradas. Então,
Isso é uma coisa que a gente vai ter que atentar. Mas, nesse momento, a empresa ainda continua razoavelmente protegida. Tem uma eleição de conselho agora, no mês de abril, que pode trazer algumas mudanças importantes. O mercado tem trabalhado em conselheiros independentes e isso pode trazer um equilíbrio melhor para o setor privado dentro do conselho da Petrobras. Mas isso vale para todas as outras empresas, vale para a Braskem, para a Vibra, para a Vale, até em Vale, o governo que não detém participação, quem detém são os fundos de funcionários de empresas estatais, quer atuar mudando membros do conselho, então a gente tem que ficar de olho nisso e a CVM, principalmente, deveria ficar de olho em tudo isso, porque nós temos fatos relevantes sendo divulgados em entrevista de ministros e não deveria ser dessa forma, deveria ser por fato relevante da companhia, escrito, encaminhado à CVM, encaminhado aos mercados. É assim que deveria funcionar o mercado. Maravilha. Álvaro Bandeira, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo.